Né? A Bíblia diz que nós conhecemos árvore pelo fruto. Então, é por isso que eu comecei dizendo que o Senhor é uma estaca, uma coluna. E quando o Senhor compartilha que são 6 pastores, a gente vê os frutos dessa árvore. Eu queria que o Senhor dissesse para as famílias que estão nos assistindo, para os pais, que tipo de semente a gente planta aí, se puder ainda, como fazer isso, para que essa colheita possa ser tão farta e tão feliz como o Senhor tem experimentado na sua vida. Eu uso uma passagem clássica da Bíblia, Provérbios 22:6. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Quando eu pastoreei igrejas no passado, já faz uns 5 anos que eu deixei de pastorear e hoje faço uma obra itinerante. Quando eu pastoreava igrejas, eu costumava dizer aos jovens casais e principalmente às senhoras gestantes: comece a educar o seu filho antes que nasça. Comece a abençoar o seu filho antes que ele seja dado à luz. E se alguém me pergunta como pode uma mãe abençoar seu filho antes de nascer? Se o seu filho, se sua filha está no ventre, mãe que me ouve e me vê, ponha as suas mãos sobre o seu ventre e diga: Senhor, é o fruto do meu ventre, mas será teu, é para a tua honra, para a tua glória e para teu louvor. Então, 3 coisas. Faça o seu dever, cumpra-o, abençoando a criança com a palavra. Número 2, abençoando-a com seu exemplo. Terceiro, indicando para ela o caminho certo, que é a casa do Senhor. Não nos esqueçamos do clássico, do eterno, do imortal exemplo de Moisés. Moisés nasceu em circunstâncias completamente estranhas, mas a Bíblia diz que a mãe de Moisés escondeu seu filhinho, primeiro em casa, depois no cesto. Esconder é a palavra que eu digo para as mães, para os pais, para a igreja. Igreja, esconde as crianças, esconde-as do mundo, esconde-as da corrupção. Se a igreja e o lar fizerem a sua parte, a bênção do Senhor será completa. Ainda é tempo de resgatar as famílias, ainda é tempo de salvar as famílias, mas lembre-se, desde pequeno, cada filho, cada filha deve ser orientada no temor do Senhor. Mais tarde será muito difícil de fazê-la voltar-se para Ele. O tempo é hoje e a hora é agora. Aleluia, eu tomo posse para mim. Eu tenho 2 filhinhas, uma de 2 e uma de 3 anos. E quero fazer valer essa palavra na minha vida e você na sua. E eu quero encerrar esse tempo aqui. O pastor Zezé estava comentando comigo que ele está de mudança para os Estados Unidos. Então as presenças dele aqui no Brasil vão ficar um pouquinho restritas. Mas eu queria que o senhor deixasse, então, uma mensagem final para o nosso telespectador. Algo que o Senhor ministra aí no seu coração agora, ou nesse tempo, para a gente encerrar com chave de ouro esse tempo precioso aqui. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores. A salvação é obtida através da fé no sangue de Jesus. Se ele derramou seu sangue, então ele morreu. Mas depois de haver morrido, ele foi sepultado. Depois de haver sido sepultado, ele restou. Esta é a mensagem que eu lhe deixo. Ele está vivo e voltará. Ele está vivo e voltará. E lembre-se, Deus é a única pessoa que pode apagar o nosso passado, ele apaga o nosso passado, ele fortalece o nosso presente e ele garante o nosso futuro. Prepare-se para a volta do Senhor Jesus, mas prepare-se hoje, porque a qualquer momento ela pode acontecer. E lembre-se todos, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia, pastor. Estou muito honrada, muito feliz do Senhor ter falado conosco. E que a graça do nosso Deus possa continuar sendo refletida no seu olhar, nas suas palavras, na sua história, no seu contexto, e que todas as promessas do Senhor possam se cumprir na sua vida. É o desejo do meu coração. Obrigada pela honra. Eu estive aqui em plenitude com o grande Gesiel Gomes. E eu continuo aqui e te espero na próxima, se assim Ele permitir. Fiquem com Deus. Em Plenitude com Sara Mendes. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Só Deus sabe a dor que estou sentindo.
pode chorar. Olá, paz do Senhor. Quero deixar um abraço aqui para a pastora Sara Mendes, para toda a equipe aí do programa Em Plenitude. A paz do Senhor. Come on, Pastor Marco. Let's sing with me together, please. Só quem adora ao grande El Shaddai glorifica o nome dele. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, El Konkon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Ainda aqui no Congresso Pentecostal Brasileiro, Fogo para o Brasil, eu estou com alguém que o Senhor tem levantado na nossa nação e fora dela, para jorrar o fogo do Espírito por onde passa. Estou aqui com nada mais, nada menos que o grande homem de Deus, pastor Marcos Feliciano. É uma honra, pastor, recebê-lo aqui. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos telespectadores sobre essa semente que Deus tem dado ao senhor há muito tempo já, de jorrar fogo, né? Onde tem crente pentecostal. O senhor falasse um pouquinho sobre essa chamada e esse fogo que o Senhor tem dispensado por onde o senhor passa através da sua vida. Pastora Sara, é um prazer estar falando com você, falando com a sua turma, com o seu pessoal. E eu sou pentecostal até o tutano dos ossos. Nasci numa Assembleia de Deus e eu tenho, desde criança, experiências que marcaram a minha vida e me ajudaram a levar essa palavra às pessoas ao redor do mundo. São 70 e poucos países do mundo. Só no Brasil, 2.800 e poucas cidades. Então eu acho que eu caminhei um pouquinho pela terra e ajudei a despertar a fé das pessoas. Avivamento, como eu digo, é uma questão de sobrevivência espiritual. Não existe igreja sem esse fogo do Espírito, sem esse carisma do Espírito. Aliás, até existem agremiações religiosas, mas igreja como corpo, igreja com o símbolo do Atos, capítulo 2, de Atos Apóstolos, capítulo 2, essa é só aquela marcada pelo impacto da presença do Senhor. E eu tenho feito a minha parte, pouquinho, mas tenho colocado aí a semente à disposição da igreja e do reino. Amém. E pastor, quais são os maiores desafios? Em termos de ministério, em termos de política, eu creio que o pastor Marcos Feliciano é deputado, né, federal. O Senhor tem levantado homens como ele para essa voz profética também, para ajudar homens como Neemias, homens como o senhor políticos. E o que o senhor acredita que seja o chamado específico para o Ministério Marcos Feliciano? Porque tem música, tem palavra, tem política. E o que queima quando o senhor abre a boca, onde quer que o senhor vá, né? Mauri Júnior e os lugares que Deus tem permitido que a sua voz esteja. Como é que o Senhor tem usado você? Qual que é a semente que Ele gera no coração do Senhor para que o Senhor leve onde quer que o Senhor esteja, independente do papel que o Senhor esteja desempenhando no momento? Pastora Sara, eu comecei muito cedo e muito cedo conquistei os sonhos de um pregador. Como eu conquistei os sonhos muito cedo, chegou um momento da minha vida que eu achei que eu não tinha mais sonhos. Com 35 anos de idade, eu já havia pregado no mundo todo. Eu já havia pregado os maiores púlpitos do Brasil. Acho que fui um dos primeiros pregadores assembleianos a sair do ministério assembleiano e pregar em todos os ministérios. E numa oração, Jesus falou comigo que Ele tinha coisas maiores, que Ele ia transformar uma pregação minha, o sonho de José, numa realidade na minha vida. E de repente veio o sonho da política. E na política eu entrei na contramão, porque a igreja naquele momento ainda tinha um pensamento estranho acerca da política. Os nossos pais na fé passaram anos ensinando que a política era do diabo e o diabo se apossou dela. E de repente, entro eu, Marco Feliciano, na política. A igreja pensou que ia perder um pregador e de repente a igreja ganhou um legislador. Amém. E ganhou um legislador que não tenho muito conhecimento, mas coragem nunca me faltou, é a marca do ministério que Jesus me deu. E quando veio a oportunidade de mostrar para o Brasil que ainda existe crentes e que é possível ser político e ser cheio do Espírito Santo, eu agarrei com as duas mãos e não soltei. E isso trouxe um tempo novo para o Brasil. Existe um tempo na política evangélica antes de Marco Feliciano e uma depois. Nós vamos ver o resultado agora em outubro. Ou seja, o Senhor ele é multiforme, né? Ele tem maneiras de trabalhar. Deus não tem forma.
ele tem formas. E quando o homem se coloca na disposição, ele usa, ele só procura alguém que queira. O talento pode ser multiplicado, é bíblico. Ele dá um talento a todos. Se a pessoa enterrar o talento, no dia da volta dele só vai ter aquele para apresentar. Mas se negociar, e foi o que eu fiz, eu negociei no bom sentido da palavra, é claro, nada no termo pejorativo, os dons que o Senhor me deu. E tenho feito esse trabalho. É uma bênção, vale a pena. Vale a pena impactar uma geração inteira com o seu testemunho, vale a pena. Amém. E pastor, eu quero deixar aqui no ar publicamente a nossa admiração e tudo aquilo que o Senhor tem te usado para fazer na nossa nação. E a nossa oração mesmo é que o Senhor e a graça dele continue sustentando todos os seus papéis, de pastor, de homem político, de pai, enfim, que onde você coloque suas mãos continue sendo bem sucedido. Muito obrigado por esse tempo aqui, eu te agradeço e deixa uma mensagem final aí para os nossos telespectadores. Só faltou você aqui no Fogo para o Brasil, vê se o próximo ano você vem. E sonhe e ouse sonhar, você nunca irá além dos seus sonhos. Deus não consegue ajudar o covarde, mas Ele faz de tudo para ajudar o fraco. Ele não busca em você força, Ele busca em você coragem. Se tiver coragem, a gente se encontra por aí. Deus abençoe. Glória a Deus, que o Senhor levante você e a sua família com coragem, como um dia levantou o pastor Marco Feliciano. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, se assim o Senhor permitir. Em Plenitude com Sara Mendes. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Amém? Eu espero por você numa das nossas programações ou no nosso Facebook. A gente se encontra nas redes sociais. E agora, irmãos, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu único Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vocês, agora e até a volta do Messias. Que o Senhor te abençoe, a você e a sua família. Até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá. Crescer em mim, se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou, e me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho, e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo.